Vou falar um pouquinho sobre nossa live de hoje. Nosso projeto está acabando. Hoje, oi Dani, já tá aí. Hoje, nossa última live. Boa noite, Cris. E assim, vocês viram que a gente abordou muitos temas, né, nesse projeto, temas avançados da ortodontia. E hoje nós vamos trazer um assunto base, né, com uma pessoa maravilhosa, que é o Daniel Mônaco. E muito legal porque isso acaba trazendo os alunos, os iniciantes da ortodontia, né, os meus próprios alunos, que eu convidei eles para estarem aqui também, nesse assunto, né? Então é uma honra recebê-lo hoje, Dani. Fico muito feliz que você participou desse projeto, foi um dos professores. E, gente, ele também dispensa um pouco de apresentação, né? Mas como de costume, vamos lá. O professor Daniel Mônaco, ele é especialista pela PUC Paraná, ele é fundador do Instituto Dobras e Alças, ele é pupilo lá Nossa, esqueci o nome, depois você me lembra, que tá lá em Michigan. Esqueci o nome dele, Dani. Ele é o responsável pelo Instagram do Dobras e Alça, né? Uma referência também na ortodontia, ministra cursos pelo Brasil todo e em Portugal, né? Tanto de biomecânica quanto de ortopedia funcional. E ele é ortodontista em Curitiba, Paraná. E ele é marido de uma grande amiga minha, a Paola, que eu adoro. E, e é isso. Vamos chamá-lo, né? Vocês sabem quem é. E vai ser muito bom o nosso papo, né, Dani? Eu vou lembrar o nome do professor. Esqueci. E Oi! aí, Tudo bom, Dani? legal, beleza? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Tirando a quarentena, né? Pois Mas é, nem fala. faz parte, né? Tamo aí. Pois é, eu teve uns anos que eu viajei bastante, né? E agora esse ano eu não tô viajando. E eu agradeci a Deus, porque como que faz pra viajar? E você, né, com seus cursos, como que você faz? Difícil. A Né? gente sempre preza a segurança. Esses cursos agora de abril, o curso da Europa também, o de Aham, Lisboa, eu tive que adiar. aham. A gente vai manter as inscrições de todos os alunos, vamos postergar, Legal. acompanhando o dia a dia, né? Para dar segurança e pensando na saúde de todos aí, que é o principal. Uhum. E vim aí participar para mais Pois um é. pouquinho, mais um pouquinho de conhecimento, para deixar o pessoal entretido, para deixar o pessoal com bastante informação, ocupar um pouco a cabeça, Pois tirar um é. pouco essas notícias tristes, mas, enfim, né? Vida que segue e tamo junto. Então, Vamos e aí, lá. como que tá em Curitiba? Até quando que vocês estão em quarentena? Então, eu particularmente, logo que eu soube da notícia, os meus pais já têm um pouquinho de idade, já estão aí com 60 e poucos anos. Minha irmã mora no sul de Minas, em Pouso Alegre, Uhum. e assim que a gente descobriu que o negócio ia pegar aqui, já cancelei alguns cursos, adiei, na verdade. Peguei meu pai, minha mãe, a Paola, colocamos todo mundo no carro e fomos para Pouso Alegre. É uma Hum, cidade com menos caso, hum, tem bastante médico. Enfim, lá o sistema de saúde está um pouco melhor, tem mais uhum. tranquilidade. Minha irmã, particularmente, mora num condomínio, então tem casa. Tem o netinho da minha mãe, meu sobrinho, É, então a gente juntou a família e ficamos quietos até lá. Eu legal. cheguei hoje de carro, vim de Uhum. carro quietinho, nada de voo. Aí foi o tempo de tomar um banho, ajeitar as coisas e estamos aqui. Aquela correria, né? Nossa, Mas muito aqui em bom. Curitiba me preocupa, viu? Eu passei nas ruas, eu vi Uhum. bastante gente na rua. Lógico, alguns estão de máscara, não é a maioria, infelizmente, né? Uhum. Mas assim, e não cabe julgar, né? Tem os dois lados, né? Todo Sim. mundo está certo nessa hora. E quem puder evitar, quem puder ficar em É. casa, tem que ficar. Para a gente ganhar tempo, as Uhum. pessoas, se contaminar com mais calma. Uhum. E a gente ter tempo para ganhar, enfim, criarem protocolos dos tratamentos, da terapia, tem muita dúvida ainda, né? E Uhum. salvar o máximo de vidas possíveis, né? Verdade. Pessoal, tá correndo muitos comentários aqui. Oi, oi, oi para todo mundo. É, Gente, tá correndo os comentários aqui, mas a gente vai interagindo. A ideia é dividir isso. conhecimento aí. Depois vocês mandam no É. direct mensagem pra gente, tá? Mas oi,
Ó, Sueli Tech Orto, a Mari de Caxias, as duas ortotécnicas que são parceiraças no curso Ah, de é? ortopedia. Que Ana legal. Lídia, oi, oi, oi para todo mundo. Oi, Vamos lá. oi. É, pessoal, a gente vai começar a live. Às vezes eu limpo a tela para ficar melhor para a gente ver o professor Daniel. Mas mandem perguntas que a gente vai respondendo também no finalzinho, tá bom? Bem-vindo todos aí. E É vamos porque conversar, né? a ideia não é não deixar, né? Lógico, eles podem comentar à vontade, mas é que senão os comentários vai ficar bem onde eu vou mostrar algumas É, coisas e pode atrapalhar. exato. Tá, pessoal? Não fica chateado com a gente, não, viu? A gente está aqui para interagir, mas é só para ter mais qualidade, Pois tranquilo. é, exatamente. Legal, Dani. Bom, vamos começar então, Vamos lá. falando para ele sobre os expansores, né? Os Uhum, disjuntores, Haas, Irax, McNamara, uhum. a Eu até diferença deles. preparei aqui, eu até preparei uma projeçãozinha. Vou virar minha tela aqui, ó, Vou para linkar vocês aqui. terem um pouquinho mais de posição. Deixa eu até dar uma enquadrada aqui. Acho que dá para ver legal, né? Sim. Então, fica muito assim, e quando eu dou o curso de ortopedia, o pessoal fica muito nessa dúvida, né? Ah, qual é o dispositivo que eu vou usar? Se eu uso McNamara, se eu uso Haas, uso Hirax. A grande maioria das pessoas usa o Hirax, que é o Hygienic Rapid Expansion, né? É um dispositivo que foi criado com o intuito de uma maior higiene, uma facilidade, por não ter todas aquelas estruturas de acrílico no palato. Mas eu vou te ser bem franco, é o dispositivo que eu menos gosto, é o dispositivo que tem mais efeitos colaterais, que mais acaba permitindo uma inclinação dentária, justamente por ele ser um dispositivo só dento suportado. O dispositivo melhor, que faz uma melhor... não, depois eu vou explicar a diferença entre disjunção e expansão, mas vamos usar o termo, por enquanto, uma disjunção. O melhor disjuntor é o disjuntor de Haas, por ser um dispositivo dento-muco suportado. E é importante lembrar dessa sequência. Ele é dento-muco, ele não é muco-dento. Um dispositivo, um disjuntor de Haas, ele primeiro faz uma força apoiada nas estruturas dentárias. E o acrílico que está no palato, depois ele auxilia na pressão de toda a estrutura do palato, auxiliando na ruptura e abertura da sutura. Mas a gente não deve colocar um disjuntor de Haas onde o acrílico já entra na boca do paciente pressionando a mucosa. E lógico, se eu tiver um paciente com uma sutura um pouco mais densa, um paciente com um pouco mais de idade, isso vai ser pior ainda. Por isso, do Hirax. Nós vamos falar sobre cada um, o momento de usar cada um, e também o dispositivo de McNamara. O McNamara é um dispositivo, basicamente uma estrutura em acrílico. A gente não tem a necessidade de realizar as bandas. É lógico que você pode bandar para fazer um McNamara, mas ele é praticamente um dispositivo com uma placa acrílica oclusal, uma cobertura oclusal, e ele pode ser modificado ou não, envolvendo uma estrutura de acrílico que tangencia, que toca todo esse palato, dependendo da necessidade de cada caso. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver os dispositivos em si. Aqui eu Uhum. até deixei uma fotinho de um McNamara, mas mais adiante eu mostro. A gente vai falar, inclusive, sobre esses detalhes que a gente observa. Isso é a parte negativa do oclusal. É fundamental que o McNamara esteja bem reembasado. A gente vai falar sobre isso depois. Então, assim, ó, no primeiro momento, eu vou até começar aqui falando primeiro sobre o Uhum. McNamara, que ele é o Isso. dispositivo que a gente vai pensar por primeiro para os nossos pacientes. Como eu falei, o RAS ele é o dispositivo ideal, ele é o disjuntor ideal por ser dento-muco suportado. O McNamara também é basicamente dentário. Só que o McNamara, como ele é mais utilizado em pacientes mais jovens, a gente acaba tendo uma facilidade de abertura e de ruptura dessa sutura. Então, mesmo um dispositivo apenas suportado em estruturas dentárias, ele abre bem a sutura devido ao paciente ser mais jovem. Agora, se eu for pensar num Hirax, que também é um dispositivo só dentário, ele é dento suportado. Como eu vou usar um Hirax num paciente mais adulto, o risco de inclinação dentária é maior. Tá? A gente vai chegar lá, daqui a pouquinho a gente conversa. Uhum. Basicamente, a diferença entre eles são essas. O McNamara é uma placa de acrílico oclusal. O Haas, ele precisa das bandas para dar mais suporte. E eu tenho os acrílicos que tocam toda a estrutura do palato. Está aqui um disjuntor de Haas, para quem não conhece. Eu vou falar sobre essas particularidades também
desses bracinhos que vão vindo, que muita gente gosta de pôr na vestibular. Daqui a pouco a gente conversa melhor, mas basicamente é como essa imagem aqui, ó. Nós temos toda a estrutura de acrílico, a banda e um braço que alguns gostam de adaptar e colar um pouquinho com resina para ajudar ali na retenção, tá? Esse é o disjuntor de Haas. E o Hyrax, como ele não tem a estrutura de acrílico, ele tem um suporte, ele tem uma sustentação menor. Então, preferencialmente, o ideal é que a gente coloque bandas em pré-molares. Por quê? Se eu tenho todo aquele acrílico que está apoiando na mucosa, no meu disjuntor de Haas, ele se torna um pouco mais estável. No Hyrax, eu não tenho a estrutura de acrílico, é só o torno do parafuso. Então, o ideal é que eu tenha as bandas nos molares e, para compensar essa falta de estabilidade, tem a banda nos primeiros prés também. Não é uma obrigação, mas é uma forma de você ganhar mais estabilidade, risco que isso venha a evitar que solte, né? Então, eu gosto muito de trabalhar assim. Eu já vi Hyrax, até tem alguns artigos, Hyrax com 6 bandas, com banda em molar, pré e pré. E esses dias, um outro professor colega meu me mandou um caso, um paciente com mais idade, Hyrax com 8 bandas, 4 de cada lado. Segundo molar, primeiro molar, segundo pré e primeiro pré. É um absurdo, né? Mas enfim, existe, tá? O Hyrax clássico são essas 4 bandas, molares e prés, tá? Isso já é mais do que suficiente para aumentar essa retenção dele aí. E agora acho que tem mais umas perguntinhas aí, né, do nosso sequência. Vamos lá. É muito bom, né? Essa parte básica da ortodontia. Eu sou apaixonada também por esse assunto. E é fundamental, né? É. Eu, se eu pudesse pegar todos os meus casos e começasse com os pacientes de criança, nossa, o resultado seria muito melhor. Infelizmente, a gente não tem essa opção. Mas sempre que chega uma criança no consultório, não deixa escapar, não. Vai para ortopedia. Pois é. atualmente a gente tem a Comarp, né? Que é uma forma de expansão. Foi inclusive assunto de ontem, né? Eu vi um pedaço, eu vi um pedacinho. Vi, bem legal. Muito bem legal. Ô, Dani, você conhece o Haas? O Haas, pessoalmente? Não. Não, ainda não? Não. Você conhece? Sim, conheci ele. Nossa, é apaixonante, assim. Todo ortodontista tem que conhecer ele. Muito legal. Bom, vamos falar então da segunda pergunta. Quando utilizar o disjuntor de máquina Mara? Conta pra gente. Então, normalmente, eu vou até voltar na imagem dele ali, ó. O McNamara, por ser um dispositivo que ele tem uma cobertura de acrílico no cruzal, a gente, vamos assim dizer, né? A gente tem uma certa vantagem e ele dá uma certa flexibilidade por não precisar das bandas. Então, você pode usar o McNamara na grande maioria dos pacientes. Lógico que, dependendo da idade, já não é mais indicado. Aí entra o disjuntor de Haas, que é o melhor de todos. Então, basicamente, o McNamara, eu parto de qual pressuposto? Quando não dá para bandar os primeiros molares, para fazer uma banda bem adaptada. Se você notar, aqueles pacientes com 8, 9 anos, às vezes, isso a gente está falando em idade cronológica, mas tem pacientes que às vezes com 10 anos, o molar ainda não irrompeu totalmente. E a gente não consegue adaptar tão bem a banda, tem que ficar enfiando dentro do sulco, isso não deve ser feito. Tem muita gente que fala, e eu já tive professores que me ensinaram, desgasta um pouco da banda, passa uma pedra, mas isso não fica legal, você diminui a área de retenção. Pois é, a banda ela vai ter um risco maior de soltar. Então eu parto do seguinte pressuposto, eu tento pôr o Haas em todo mundo. Nas criancinhas, é lógico que eu não vou conseguir bandar os primeiros molares. Mas eu poderia bandar o descido? Sim, é uma opção. Você bandar os segundos molares descidos, estender um braço no palato até a palatina dos primeiros molares e aí fazer um Haas bandado em molar descido. Mas, via de regra, quando a gente não consegue bandar os 6, o 16 e 26, pacientes com 8 anos, 7 anos, 6, 9, às vezes até 10, preferencialmente a gente vai de McNamara, que é esse dispositivo, que eu gosto demais. Então, via de regra, nas criancinhas, naqueles pacientes jovens, McNamara. E é fundamental que vocês observem isso aqui, ó. Ele não deve ter essa falta de acrílico nessas faces livres na vestibular. Se porventura... Gente, eu falo isso até no curso de ortopedia. Eu adoraria que todo mundo tivesse excelentes ortotécnicos, que ficasse tudo perfeito, lindo, maravilhoso. Mas aqui é vida real. E, infelizmente, alguns ortotécnicos acabam dando uma bobeada. Às vezes, até tinha acrílico, mas na hora de dar acabamento, polimento, tirou um pouquinho do acrílico
E tudo isso aqui é a área que a gente vai perder retenção na face livre. Então, dá uma reembasada com acrílico, dá para fazer a frio, nem precisa usar vaselina, com a própria saliva do paciente, põe um pouquinho, tira, e aí você ganha retentividade ainda assim em toda essa vestibular, tá? E depois, cimento dispositivo. Eu gosto de usar como cimento, aqui tem, ó, como ele era depois do reembasamento, né? Eu gosto de usar como dispositivo de cimentação qualquer cimento de ionômero de vidro, tá? Aí fica muito... É uma particularidade de cada um e tudo mais, mas eu gosto particularmente do cimento de ionômero de vidro modificado com resina. A SDI faz um excelente. Eu nem faço o condicionamento para aumentar a adesividade, como o próprio fabricante recomenda. Eu já até conversei com o pessoal, eles até ficaram surpresos. Como assim? Você usa tipo um off-label, né? Fora das prescrições. Pois é, porque se eu fizer o condicionamento ácido, adesivo e cimentar com Riva-100, eu não tiro mais, né? Mas assim, vocês podem usar qualquer cimento de ionômero, principalmente ionômero de vidro, mas eu gosto de usar o ionômero de vidro modificado com resina. O Riva-100 é um excelente cimento. Se vocês quiserem, até mostro uma foto, tá? Então, É uma basicamente... pergunta muito importante, né? A pessoa pergunta como não cair o McNamara? Eu recebo muito essa pergunta. Então, mas ó, foi bem legal ter levantado isso. As pessoas acham que é o cimento que vai fazer o milagre. Não é, gente, não é. Você tem que ter um dispositivo bem reembasado. Vou voltar numa outra imagem aqui, ó. Se você não tiver ele, o McNamara é um dos poucos dispositivos que quando você põe na boca, ele faz tec. Ele encaixa mesmo. Se você não tiver ele bem reembasado, toda essa oclusal, toda a cervical, ele vai soltar. A linha de união do cimento é muito tênue, é muito fina. A gente não tem que encher de cimento aqui. Você até pode encher, mas vai extravasar tudo. Não é o cimento quem vai fazer. O cimento é um agente de vedação. Né? Ele vai impedir que entre saliva. O interessante é que nem saia. E isso é só um agente de união, de vedação. E não permitindo que entre saliva, bactérias, as desmineralizações. Mais uma das indicações que ele tenha flúor, tá? E aí as pessoas olham para um caso como esse aqui e falam, nossa, mas, poxa vida, precisa de juntar... Bom, enfim, né? Eu tive 2 grandes professores que me falaram assim, você está na dúvida, você não sabe o que fazer? Disjunta. Faz uma disjunção, porque dificilmente uma paciente não vai precisar de uma disjunção. Alguns precisam de muita, como por exemplo esse caso, e outros nem tanto, né? Mas é um caso assim, que muitas pessoas, nessa imagem 2, essa imagem aqui de baixo, as pessoas até, dá uma olhadinha na arcada inferior, as pessoas ficam com medo de juntar, de abrir bem. Nossa, mas você abriu tudo isso, vai dar brode. Isso já não é brode. Na maxila, nós temos um processo de abertura muito rápido, de junção rápida da maxila, ou expansão rápida da maxila, como preferirem chamar. Aqui a gente chama de disjunção, pois realmente foi feita uma abertura, uma disjunção de toda essa maxila. Esse processo ocorre em 7 dias. Se a gente partir do pressuposto que a gente ativa 2/4 de volta de manhã e 2/4 à noite, nós temos uma volta completa por dia, 1 milímetro por dia. Em uma semana, em 7 dias, eu abro 7 milímetros, em 10 dias eu abro 10 milímetros, cada caso é um caso. Sim. Ponto. Na maxila, nós fazemos uma abertura muito rápida. E na mandíbula? Essa mandíbula ainda não acompanhou essa maxila. Por isso que parece, por isso que assusta um pouco essa posição da arcada inferior em relação ao superior. Porque a gente, se for parar para observar, a mandíbula, ela está colabada. A mandíbula também está contraída e nós temos que desinclinar essa arcada inferior. Existem alguns expansores, geralmente são móveis, removíveis, as placas de Schwartz, as plaquinhas expansoras. Na mandíbula não é feito de junção, pois não há sutura. É feita uma expansão, uma desinclinação dentária, um processo dentoalveolar, que dependendo do caso, a gente usa ou não as placas expansoras. Quando eu expandir esta mandíbula, que agora é um processo lento, eu não tenho como fazer uma expansão rápida na mandíbula. Por quê? Se eu ativar esse parafuso
2, 3 vezes por dia, talvez na quarta vez no mesmo dia ele já nem encaixa mais. Eu Exatamente. preciso permitir que as estruturas anatômicas se acomodem a essa nova posição, para daí sim a gente chegar num quadro como esse aqui na arcada inferior. E acreditem, nesse paciente eu não fiz nada no inferior. Dessa primeira imagem para a última se passaram 4 meses. Como é que essa arcada inferior acompanhou? Sem nenhuma placa expansora? Sem nenhuma placa expansora, pelo processo de desinclinação. E detalhe, quando a gente remove, o McNamara tem uma superfície oclusal lisa, que permite os movimentos excursivos, protrusivos, lateralidade. E quando nós removemos o disjuntor, o contato das cúspides palatinas dos superiores nas cúspides vestibulares dos dentes inferiores posteriores continuam fazendo essa expansão da arcada inferior. Então, é lógico que, dependendo da severidade do caso, talvez a gente precise sim de uma placa expansora inferior, aí a gente vai avaliar cada caso em específico. Mas muitas das vezes, se o caso não é tão severo, a nova posição da maxila vai acabar levando a mandíbula para essa posição mais expandida. É uma Lembrando que compensação. isso que a gente falou é uma parte de ortopedia mais mecânica. A gente não está pensando nos dispositivos funcionais. Nós estamos usando um torno, um parafuso e impondo essa nova posição na maxila. Isso é muito agressivo, isso é muito rápido. Sim. Por isso da grande recidiva, pois não dá tempo das estruturas anatômicas se acomodarem. Existe uma forma lenta para se fazer. Se nós fizermos esse processo de disjunção ou expansão em uma semana, nós giramos esse parafuso 28 vezes. Né? São 4 giros por dia para dar 1 milímetro, vezes 7 em uma semana. 28 vezes eu pedi para o pai ou para a mãe girar aquele parafusinho. Então são 28 quartos de volta. Essa é uma disjunção ou expansão rápida, que tem muita recidiva. A forma lenta, a expansão lenta da maxila, ou mesmo da mandíbula, e na mandíbula só pode ser lenta, ela não tem tanta recidiva. Por quê? Porque permite que as estruturas anatômicas, lábio, musculatura, se acomodem a essa nova posição. Então a gente gira esse torno do parafuso 1/4 de volta, forma ideal, padrão, é 1/4 de volta mês. Podemos abreviar um pouco, porque se a gente for ativar 1/4 de volta a cada mês, vai levar 28 meses para fazer a mesma coisa que eu fiz em uma semana com um torno de disjuntor rápido. O pai do paciente vai me matar. Doutor, eu vou ficar aí 2 anos só com esse aparelhinho para expandir? Não, mas assim não tem recidiva. Enfim, a gente consegue abreviar um pouco, equilibrando, pondo no meio termo? Claro que dá. Tem muita gente que faz ativação do torno, do parafuso, 1/4 de volta a cada 15 dias, reduzindo a metade. Vai ter um pouquinho de recidiva, bem menos do que se fizer da forma rápida. E aí a gente entra num consenso com os pais, tá? Eu gosto muito de usar o McNamara, eu particularmente faço da forma rápida, pensando na logística, nos casos, no dia a dia, sempre sobre ativo, sobre expando, pensando nessa recidiva, e aí deixo o meu McNamara travado por 4 meses, removo o McNamara, e aí vou avaliar essa arcada inferior. Se ela é um caso mais severo, eu já posso pôr junto uma placa expansora, ou deixo a mandíbula se acomodar com essa nova posição da maxila. Então, o Pessoal que está McNamara... chegando agora, se tiver alguma pergunta, manda pra gente, que a gente está aqui no batidão da aula, tá? Mas bem vindo todo mundo, o pessoal tá chegando aqui. Legal. E tem umas perguntinhas aqui, viu, Dani? Pra gente... Tá, e os comentários ficam desativados para não atrapalhar a nossa dinâmica, viu, pessoal? Mas depois vocês vão mandando aí, tá? Então, basicamente assim, o McNamara, deixem para aqueles pacientes mais jovens. Vamos fazer um fechadão, um resumão. Não consegui bandar, não deu para bandar o 16 ou 26, vai de McNamara. Cimento que eu particularmente uso, o SDI, o Riva 100, porque ele é um cimento de ionômero de vidro, mas você pode usar qualquer cimento, desde que seja de ionômero de vidro e o seu dispositivo esteja bem reembasado. Quem faz a mágica não é o cimento vai te ajudar. Nós vamos usar a tecnologia a nosso favor, mas não adianta nada você usar um cimento top num dispositivo tudo frouxo, que precisa ser reembasado, tá? E outro fator que eu acho super importante falar do McNamara é o ajuste oclusal. Tem que estar tudo, né? Os contatos posteriores, acho que é o segredo.
Olha aqui, ó, vou voltar numa outra imagem aqui, ó. Porque o McNamara, como é que a gente confecciona ele? Eu acho que ali deu até para ver o carboninho batido. Uhum. Nós fazemos a moldagem da arcada superior e tem gente que até molda a arcada inferior, faz um registrinho em cera e manda para o ortotécnico. Teoricamente, você nem precisa, porque inevitavelmente você vai ter que ajustar na boca. A única forma de você não ter que fazer os ajustes oclusais em boca, as marquinhas aí de carbono, de acufilme, é se você fizer moldagem no superior, moldagem no inferior, registro de mordida e montar em articulador. Ninguém vai fazer isso numa criança, né? Hoje em dia, nós temos a opção do scanner, você pode escanear superior, escanear movimentos, protrusiva, lateralidade, oclusão. Os softwares, muitos softwares têm essa opção. Ele monta em articulador para você, porque você envia as informações de oclusão, protrusiva, lateralidade, e aí sim o seu McNamara não vai precisar de ajuste. Porém, todos os McNamaras, eles vêm com uma placa, uma superfície de acrílico na oclusal. E muitas das vezes, quando o paciente vai ocluir, toca na região posterior, porque eu não tenho isso ajustado na oclusão. Eu não mandei a informação para o meu ortotécnico. Então, nós vamos bater um carboninho e vamos ajustar. Eu gosto mais, assim, do acufilme, mas aí é particularidade de cada um, tá? Mas é importante que você tenha contatos em dentes posteriores e anteriores. Detalhe, esses ajustes, você não pode vir com a fresa, com a tua maxicute, minicute, literalmente assim, fazer um buraco aqui dentro. Você tem que fazer desgastes em deslize, porque isso é uma superfície lisa, de Ótimo. deslizamento. Isso não é para dentar na mandíbula e ficar travado na oclusão. Por favor, Perfeito. isso tem que ser liso, tá? Que bom que você falou isso. Muito bom. Isso é bem importante. Eu não gosto, não faço mais o vermelho com glitter. Por quê? O meu acufilme ou ele é vermelho ou ele é azul marinho. Me disse se dá para ver as marcações aqui. Fiquei uma hora para ajustar esse McNamara aqui, ó. Aí eu faço as outras cores, mas enfim, ó. Olha lá, rosinha e tal, tá? Outra coisa bem importante, pessoal, não adianta perguntar para os pais. Ah, como é que tá a ativação e tal? Lógico, você pode perguntar para interagir, mas quem nunca vai mentir para você é o quanto abriu o parafuso. Porque você pergunta para o pai ou para a criança, e aí, como é que foi? A mamãe conseguiu ativar todos os dias? Foi tranquilo? A criança vira para a mãe e fala, foi. Tem mentira aí, né? Tem mentira aí. Então vai lá e dá uma olhadinha no parafuso. Eu faço o seguinte, eu instalo o dispositivo, ativo um quarto de volta, mostrando para o responsável, para o pai ou para a mãe senta no meu lugar e ela termina de ativar. Ela ativa mais um quarto de volta, mais dois quartos de volta, três quartos de volta. A criança vai embora do consultório com uma volta completa, Isso, quatro você quartos faz. de volta. Tá? Eu acabei de cimentar, eu ativo um quarto de volta, e assim é interessante, porque ao a mamãe ou o papai está ativando, a criança vai sentir essa pressão. É importante explicar para ela a diferença entre pressão e dor, que ela vai sentir em toda essa estrutura algo que aperta, mas ela não pode sentir algo latejando, como uma panela de pressão, algo pulsando, que daí tem alguma coisa errada. Né? Dificilmente a gente tem problema com o McNamara, por quê? É feito em crianças mais novas, então a sutura não está bem coaptada, então ela abre muito bem, é muito tranquilo. O único problema, o único senão do McNamara é esse fato dele soltar, mas se ele está soltando, talvez ele não está tão bem reembasado. Ah, Daniel, o meu está super bem reembasado. Então você não fez todos os ajustes oclusais que deveria, porque o paciente ao ocluir vai forçar lá atrás e ele faz uma báscula. Lembrando que, mesmo bem ajustado, pode ser que na hora da interposição dos alimentos faça ainda assim a báscula. Então, sempre passar as orientações sobre o tipo de alimentos, né? Para evitar desgastes, enfim. Porque é muito chato, né? O paciente que confia em você, aí quebra o aparelho, solta, aí vai desgastando a relação, né? Então é Perfeito. importante tudo bem orientadinho para não ter dessabores aí. Tem um Beleza? monte de pergunta aqui. Deixa eu já abrir, Dani, pra gente Vamos entender lá. bem. Deixa eu abrir aqui. A Nayara perguntou: o que você usa como mantenedor de espaço quando tira o McNamara? Pensando no sentido transverso, acredito eu, né? Isso. Isso é muito pessoal de cada um. Tem gente que gosta de usar o quadrihélice ou bihélice, tem gente que gosta de usar uma simples barra transpalatina.
Dependendo da maloclusão do seu paciente, você já pode intervir junto de outro dispositivo, talvez um SN1 ou algum dispositivo para um avanço de mandíbula, caso seja um Isso. paciente com deficiência mandibular. Aí a gente tem Bionato, a gente tem Bingler, a gente tem Clamit, aí tem uma série de dispositivos. Mas, por exemplo, vamos supor que você só precisava da adjunção, é um paciente classe 1 com uma maxila atrésica, melhorou bem, e você não quer perder algo bem simples. Pode ser uma barra transpalatina, pode ser um quadrihélice ou um bihélice, tá? Algo nesse Depende do sentido caso, assim. né? Isso, vai depender do caso. Ótimo, vamos para a próxima. Cadê? Tem muita coisa aqui. Como você faz para. Como seria a higienização? Algumas pessoas perguntaram parecido. Como seria a higienização do McNamara? Então, eu vou até voltar na imagem ali, ó. Eu acho legal, se você puder entregar uma seringa, é legal que você corte, né? Dá uma biselada, dá uma arredonda aquela ponta biselada da seringa, convencional, né? Para que ninguém se machuque. Mas toda essa estrutura é de fácil higienização com a própria escova. Isso é mais importante até no disjuntor de Haas, mas se você pegar uma seringa de 20 ml ou mesmo uma de 10 ml, água, não gosto de passar enxaguatório, porque principalmente no Haas, se tiver um pouco de desepitelização da mucosa, qualquer enxaguante à base de álcool vai arder demais se tiver desepitelizado. Então, basicamente, escova e água. Bochecho com água por 1 minuto após todas as higienes e com uma seringa, a mamãe pode jogar água aqui sob pressão para ajudar a limpar, tá? Basicamente isso é suficiente. Quando o paciente vem no consultório, para os controles, né, para os acompanhamentos mensais, eu gosto de, com a própria seringa tríplice, lavar bem, faz bastante bochecho. Se você achar que precisa fazer um pouquinho de profilaxia, passa uma pasta profilática, mas basicamente isso é muito raro, tá? Mas aí vai da higiene, do controle mecânico da placa dos seus pacientes. Perfeito. Mas principalmente esses pacientes que são jovens, que são crianças, é fundamental os pais bem presentes. Senão, eles podem desenvolver uma cárie, algum outro tipo de problema aí, tá? Sim. Legal, mais uma aqui. Quanto tempo manter o McNamara após a disjunção? Segue basicamente o mesmo padrão. Em média, se você fez uma abertura da sutura, 4 meses. Tem gente que deixa 6 meses. Vai de cada um, da sua escola. Mas 4 meses é suficiente, tá? Pensa com uma fratura óssea. Após 90 dias, a gente tem a coaptação. Então, a gente poderia remover um gesso. Numa parte de uma estrutura óssea intrabucal, a gente pode ter um pouquinho. Isso também depende da fisiologia de cada um. As crianças têm uma recuperação óssea muito rápida, mas nos adultos, pelo menos a esses 4 meses, tá bom? Legal. Acho que as outras perguntas são. Dá para falar depois, tá? Vamos passar para o próximo? Vamos lá. Quando utilizar o disjuntor de Haas? Ô, Dani, só um segundo, que eu vou tirar você e pôr de novo por causa da pergunta, que eu não consigo tirar essa pergunta da tela, não sei. Tá, tira lá. Peraí. Eu aperto o xizinho, pessoal, e não saio. Agora saiu. Vamos lá. Muito bom, né? Estão gostando? Aguardando. Aguardando. Dani? Aí. E voltei. E a pergunta sumiu do meu rosto. Pois é, então. Tem que ser. Eu não sei por que como bugou. Vamos pro próximo, então. Vamos. Então, vamos lá. Se a gente pensar na evolução do paciente, né? Algumas situações onde a gente recebe um paciente um pouquinho maior, estou abrindo aqui um caso. O Haas, como eu falei, ele é o meu aparelho de eleição, pelo fato de apoiar em estruturas dentárias e ter um auxílio nessa questão da mucosa. Aí muita gente para pensar, mas é bem ali que dá problema. Esse acrílico toda hora dá problema no palato, toda hora vai infeccionar, vai causar um trauma, aí depois eu tenho que trocar, então por isso eu só uso o Hylex. Se você for pensar na estrutura
né? Na estrutura da sutura, a sutura, na verdade, ela está ali, ela é, enfim, o assoalho da cavidade nasal é a parte superior do palato do paciente. Eles estão ligados e a sutura está ali. Quanto mais próximo eu aplicar essa força, quanto mais alto dentro do palato eu pôr esse ponto de aplicação de força, melhor a minha correção transversal. Se eu for pensar, por exemplo, no meu disjuntor de Haas, essa estrutura de acrílico que fica lá em cima no palato é o que transmite essa força para uma região mais próxima da sutura. Por isso que a gente diz que o Haas ele é melhor. Toda essa parte do acrílico, ela sai de uma posição mais horizontal. Eu vou voltar aqui numa imagem de um Hyrax para vocês observarem que o Hyrax, por mais que eu tente subir, e daqui a pouco eu vou falar sobre os tamanhos, tamanho de parafuso 13, 11, 9, 7, 6,5 milímetros. Mas reparem que o Hyrax deixa de pressionar aquela estrutura lá em cima, próximo da sutura. Ele fica próximo ao plano oclusal. Quanto mais alto eu puder transferir essa força, melhor o movimento transversal e menor a inclinação dentária, que é um efeito colateral dessa mecânica, que é o que a gente não quer. Então, por isso que se eu puder evitar de usar um disjuntor de Hyrax, eu evito, pensando na vantagem que o Haas me dá por ter esse acrílico lá na região do palato. Porém, eu preciso aprender a trabalhar com esse acrílico. Olha ele lá. Dependendo do seu ortotécnico, se ele vem com toda essa estrutura de acrílico já pressionando a parte do palato, é aqui que pode dar problema. Pessoal, vamos pensar no seguinte, vou voltar para mim aqui. Ó. Pensa numa laje, você tem o teto da sua casa, certo? E nós temos os pilares nas laterais. Quando eu empurrar esses pilares para os lados, o que vai acontecer com esse teto? Não vai cair? Na sutura é a mesma coisa. A partir do momento que nós trabalhamos o transverso, a parte mediana ela tende a descer. E é aqui que a gente vai ter problema se eu tiver excesso de acrílico ou mesmo quando eu instalo o meu disjuntor, se esse acrílico já começa pressionando a mucosa. Preferencialmente, o seu disjuntor, o acrílico, deve vir levemente afastado da mucosa. Lembra que eu falei que o disjuntor de Haas, a força principal, ele é dento muco suportado. Quem começa a pressionar é toda aquela estrutura que está tocando a face palatina dos dentes, a banda, e a partir do momento que eu chego a completar uma volta inteira, 1 milímetro, 1,25, 5, 6 voltas, agora sim o acrílico toca nas estruturas do palato, me auxiliando a continuar essa expansão ou disjunção. Então é fundamental que o seu disjuntor de Haas venha bem confeccionado. Vá no laboratório, eu não canso de falar isso. Vá no seu ortotécnico, converse com ele, passe essas informações para ele. A gente está aqui para dividir. E o seu ortotécnico, às vezes ele não consegue fazer um disjuntor tão bem feito e você tem problema, não porque ele é um cara do mal, quer te atrapalhar, pelo contrário, às vezes ele não tem essa informação técnica. Então perde um minutinho. Agora na pandemia não dá, mas depois. Ou liga lá, conversa, vê com ele como é que ele faz. Se ele dá uma afastada, coloca uma lâmina de cera, pelo menos 1 milímetrozinho, não só um selac, não só um isolante para isolar o gesso e fazer o acrílico. Tem que afastar um pouquinho mais esse acrílico. E se for o caso, se o dispositivo vier muito alto, tocando nessas estruturas, dá uma aliviada com uma fresa. Vamos abrir uma outra imagem aqui. Ó. Eu já postei, inclusive, um vídeo falando sobre isso, e eu mostro exatamente onde a gente desgasta aqui, ó, para você tirar um pouco, para que o acrílico fique levemente afastado. Gente, eu peguei o disjuntor, tirei do modelinho, abri todo o parafuso. Isso é importante, viu? Cuidado, porque às vezes, sem querer, na pressa, teu ortotécnico não separou bem as estruturas do acrílico, você cimentou o dispositivo, quando foi orientar os pais para ativar, opa, não está abrindo. Ah, não, mas isso aí é erro do ortotécnico. É fácil a gente falar, né? É fácil a gente julgar. Eu adoraria que todo mundo tivesse excelentes ortotécnicos, mas isso é uma curva de aprendizado, as coisas vão melhorando com o tempo, desde que a gente também divida essa informação com eles.
E dependendo da necessidade, você vai lá e você mesmo ajusta, alivia um pouco o acrílico para que ele não já entre cimentado. O problema é assim, ó, quando você cimenta um raso, o paciente ele já sente aquele acrílico pegando no palato. Provavelmente vai dar problema. E também dá problema porque essa isquemia ela vai ser maior ainda se eu tiver um paciente com uma densidade óssea, opa, diminui muito, muito grande. Então, o disjuntor de Haas, que tem o acrílico, que ele é um trunfo, ele é uma vantagem, por transferir a força lá para cima, próxima da sutura, ele também pode ser um vilão, dependendo da idade do seu paciente. Então, tem um limite de idade que dá para usar o disjuntor de Haas. Já já eu falo sobre isso. Sim. Eu, particularmente, não gosto desses bracinhos aqui, ó. E eu vou explicar o porquê. Essa força, ela não é do palato para vestibular. Então, do que me adianta ter um bracinho na vestibular do dente? Ah, mas é para colar com resina e ajudar na retenção, para que ele fique mais estável. Gente, eu já tenho uma banda cimentada, eu tenho um acrílico que apoia no palato e eu tenho um braço que eu posso colar com resina. Todas essas outras estruturas, esses outros fios que saem para vestibular, que alguns ortotécnicos fazem, conversa com ele, olha, não precisa fazer isso, porque esses fios, esses outros pedaços de coisa na boca do meu paciente, é fator de retenção de placa. Tudo que a gente puder evitar de retenção de placa, melhor. Eu preciso de algo que apoie no palato, porque eu tenho um movimento do centro do palato em direção ao vestibular. E acabou. Mas eu respeito, é muito particular de cada um. Mas acredite, não é por ter aqueles bracinhos que vai fazer o seu disjuntor ficar mais firme ou não, né? Não é isso, tá? Tem perguntinha aqui que eu acho que é Vamos bom lá. pra dar o gancho. A Bárbara. Oi, Bárbara. Eu só não vou colocar na tela, porque senão depois eu não consigo tirar, tá? Ela perguntou assim, quantos milímetros de distância do palato a gente deve deixar o ras? Geralmente 1 milímetro, Um e 1,25. meio. É, isso. De 1 a 1,5 é suficiente, tá? Uhum. E com esses detalhes que você abordou aí, né, Dani? Tá bem, bem didático. Ela também perguntou, ela pôs assim, o RAS depende muito da colaboração do paciente. Como você julga isso? Talvez da higiene? Colaboração, talvez da higiene, foi isso que eu pensei. Né? Porque assim, se for com relação à higiene, a gente precisa de colaboração de todos com a higiene. Com O certeza. acrílico, o acrílico ele é um fator que atrapalha realmente, mas a gente tem que pensar em minimizar esses riscos, né? Isso. Toda vez que o paciente se alimentar, tem que higienizar bem, tem que bochechar com água e aquela seringuinha, igual eu expliquei para o McNamara, no RAS é fundamental. A mamãe põe ali por cima do acrílico e pressiona bem. Todo mês o paciente vem no seu consultório, dá uma verificada. Então, assim, ó, as cores mais translúcidas, nada de ras preto, Isso, eu cinza sempre falo. escuro. As cores mais translúcidas, um rosa clarinho, um azul clarinho, um verde clarinho, se você consegue verificar se está tendo algum problema. Eu vou abrir lá o verde clarinho. Ó. Dá para você enxergar por ele, né? Olha lá, eu estou enxergando os bracinhos lá embaixo. Ó. Então, as cores mais translúcidas são melhores. E você consegue observar se ficou, vamos ser bem nojento, um arrozinho, algum resíduo ali. E nós, com uma sonda, podemos auxiliar, né? Aqui por distal, eu sempre ponho um espelhinho, dá uma olhada com o espelhinho clínico. Em casa, a mamãe só pega a seringa e joga água ali com pressão e acabou. A gente no consultório consegue dar mais controle nessa higiene do paciente, tá? Ô, Dani, qual a Oi. sua experiência com o Waterpik? Você recomenda? Você não gosta? Tá. É uma opção, né? Mas eu não gosto do paciente ficar refém. Hum, Ah, nem precisa escovar muito porque a aguinha resolve, entendeu? é. Porque Uhum. tem que tomar esse cuidado. Tem paciente que fica refém do Waterpik e perde eficácia na remoção com as cerdas da escova. Ele Uhum. pode usar como algo para complementar, mas não adianta, escova é escova. E a pressão ali da seringa, porque o fio da seringa é bem menor do que o jato do Waterpik, né? Sim. Então ali por cima consegue higienizar melhor. Mas quem tem, pode usar, claro. Você já falou, mas tem acho que 5 perguntas iguais. Eles querem saber qual o protocolo de ativação que você usa. Tanto para o McNamara, quanto para o Haas, quanto para o Hirax. Se é uma disjunção rápida, se é aquela coisa para resolver em uma semana, instalo meu disjuntor
eu ativo um quarto de volta, com o pai, com o responsável ali do lado, e aí o pai senta e ativa mais 3 quartos. 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. Não tudo de uma vez, ativa um pouquinho, a paciente vai sentir, conversa um pouquinho, explica, aliviou um pouquinho a pressão, a paciente está mais confortável. Mamãe, vamos ativar mais uma para você ver como é? Quando a mãe ativa a terceira ou a quarta voltinha, a quarta ativação, para dar um milímetro completo, aí a paciente dá aquela assustada. Meu Deus, agora doeu. Não é dor, lembra que a gente falou? É pressão, mas já já vai aliviar. Vamos conversar de novo sobre a higiene. Não pode comer bala, pipoca, pirulito, amendoim, pé de moleque. Aqui no Paraná está chegando a época do pinhão. Pinhão é maravilhoso para nós que não usamos aparelho, mas para quem usa os dispositivos não dá. Enfim, aí você vai ganhando tempo para a criança ganhar confiança. Ufa, aliviou um pouco. E isso, vai para casa. E aí os pais ativam 2 quartos de manhã e 2 quartos à noite. Horário, ativa às 8 da manhã, às 8 da noite. Isso. 7 da manhã, 7 da noite. Um intervalo médio de 12 em 12 horas. Legal. Tá? Eu costumo dar Durante um relatório também para eles escreverem. Isso, dá para fazer tipo um plano diário, exatamente. Isso. Tá? Alguns mentem, viu? Por isso que eu falei, olha no parafuso, tá? Geralmente, uma semana ou 10 dias. Aí vai depender da severidade de cada caso. Saiba que cada dia de ativação está abrindo 1 milímetro, ok? Outra pergunta muito boa aqui é qual a idade máxima para usar o RAS? O RAS, a gente sabe que as meninas são um pouquinho mais adiantadas que os meninos, em toda essa maturação óssea. Então, sempre eu vou parar 1 ano antes nas meninas do que nos meninos. As meninas, em média, até 12, 13 anos. 13 ainda é meio arriscado, tá? Mas 12 anos pode pôr. Lembrando que nós estamos falando de algo, não vou dizer padrão, vou dizer usual. A Lelê me contou uma história de uma menina que teve a menarca com 8 anos de idade. É muito Nossa, cedo. precoce. Muito. Então, avalie essa sutura dessa menina com 10 anos em relação a uma menina normal, que tem a menarca até um pouquinho depois. Então, não dá para a gente protocolar todo mundo. Um bom diagnóstico, uma boa anamnese. Via de regra, nas meninas de 12 até 13 anos, não mais do que isso, o RAS, porque essa sutura já vai estar um pouco mais densa e aí aquele acrílico pode dar problema. A gente vai falar sobre o Hyrax daqui a pouco. E nos meninos, 1 ano além, 13 até 14 anos, tá? Mas eu já usei RAS em meninas com 14 anos, porque eu tinha um histórico dela estar com desenvolvimento um pouquinho mais atrasado. E, gente, na dúvida sobre a maturação óssea, ó, mão e punho, Exato. peça a radiografia carpal, dá uma avaliada para você ter esse parâmetro aí, ok? Perfeito. Tem mais 2 perguntas do pós. Uma colega perguntou aqui, caso aconteça de ter lesão no palato, o que poderia indicar para dor? Primeiro Então, remover o aparelho, né? primeiro a remoção, por isso que é importante, vamos lá, tem uma imagem bem legal, ó. Por isso que é importante, conversem com seus pacientes. Se você sentir algo doendo, latejando, não é para ser super-homem. E está na dúvida, vem no consultório. Não fica aguentando. A gente está aqui para controlar e para observar. Dependendo da lesão, aí é importante. Nós estamos tratando de uma criança, é um paciente com um metabolismo muito rápido, tem um poder de recuperação. Então, eu, Daniel, porque eu não sou muito de ficar medicando os meus pacientes, eu não passo anti-inflamatório. Eu deixo esse processo inflamatório natural do paciente do analgésico. Qualquer analgésico de preferência, às vezes ele já tem algum de eleição, a gente vai conversar com o paciente. Mas por que você não passa anti-inflamatório? O processo inflamatório de recuperação do meu paciente, em 2 dias, um paciente de 13, 14 anos, isso aqui já está bem melhor. Não assustem por essa parte branca. Isso aqui é descamação. Isso é uma região que está desepitelizada. Eu não estou vendo o osso. Já peguei um caso onde o paciente foi muito corajoso. Eu sou machão, eu aguento, mãe, eu aguento. Quando eu tirei o dispositivo, eu vi a estrutura do palato. Para esse paciente é diferente. Aí eu tenho que entrar com anti-inflamatório para acelerar esse processo de recuperação e antibiótico, porque ali é uma porta de acesso muito grande às bactérias do meio bucal. Então, quando eu tenho lesões iniciais, por isso é importante,
Na dúvida, pede para vir no consultório. Isso é raro de acontecer se você toma os devidos cuidados. Mas repara onde eu tenho as lesões, lá em cima, tá certo? É importante. Olha o quanto ele começou a hiperplasiar toda essa mucosa. Só que observem, eu já tinha aberto, o meu parafuso estava travado e o paciente voltou com esse quadro depois de 3 meses. Será que o problema foi o processo do parafuso pressionar a mucosa ou a mucosa quem pressionou o parafuso? Porque esse problema pode ocorrer durante a semana de ativação. Se esse processo ocorre quando você já travou o parafuso, já abriu o suficiente, esse dispositivo ele estava parado, ele estava travado, sem fazer força nenhuma. Por que isso aqui ocorreu? Falta de higiene. E isso pode ocorrer. É o que mais ocorre, tá? Via de regra, eu passo só analgésico e peço para o meu paciente voltar em 2 dias. Até para que ele se sinta mais acolhido, com o suporte, ó, vem aqui, evitar os extremos, nada de água muito gelada, nada de água muito quente, porque aquela região está desepitelizada, então isso vai estar muito sensibilizado, ele vai sentir muito, por isso da importância do analgésico. Bastante higiene, só bochecho com água e, se puder, um pouquinho da escova, bem devagar, um cotonete. Não peço para ele usar a Listerine, os enxaguatórios, principalmente os à base de álcool, porque Sim. ali vai doer demais, E tá? cicatriza fácil, né? Rápida, cicatrização. Muito rápido, geralmente são crianças, é bem tranquilo. Em 5 dias, quase não tem mais nada, tá? Legal. Tem duas perguntas aqui, mas vamos deixar para o Vamos lá. finalzinho, para a gente seguir aqui. Vamos. Na verdade, tem um monte, Dani, tem um monte de Tá, perguntas igual. Vamos passar para o Hirex, né? vamos Quando lá. utilizar o disjuntor de Hirex, que é um outro tipo para crianças aí em fase de crescimento. Legal. Tá lá o nosso Hirax, ó. Ó, Lembra que eu só falei? um pouquinho, Dani. Tem 8 minutos para cair a live. A gente vai cair e volta de novo, viu, pessoal? Então, deu 9 e a gente volta. Mais um pouquinho. Então, olha lá, o Hirax clássico, como eu falei, bandas molares e pré-molares. Esse é um parafuso de 13, que eu precisava de uma grande correção. Tá aqui quando eu libero a minha paciente, está aberto 1 milímetrozinho, que é o que eu ativei. O Hirax é aquele dispositivo com a chavinha azul. Então, normalmente são pacientes um pouquinho mais adultos, de 14, 15, 16 anos, ainda dá para fazer tranquilo. Vou falar até sobre um protocolo bem legal para quem quiser tentar. Se alguém quiser, eu mando o artigo, não fui eu que inventei, nem eu que publiquei, é uma coisa muito legal. Enfim, o Hirax, mesmo protocolo, cimentei ele, ativo 1/4, o paciente pega aquela chave azul, muitos pacientes, eles mesmos conseguem ativar, é a chave que tem o cabo, ou o pai, a mãe, algum responsável ativa por ele. E aí segue o mesmo protocolo. Qual a diferença dos parafusos? E aqui é importante você entender bem isso para você aumentar a efetividade do seu Hirax. Se você for pensar na estrutura do palato, quanto mais alto eu puder adaptar o Hirax, quanto mais o seu ortotécnico curvar o Hirax, melhor. Porque aí ele vai enfiar aquele parafuso lá próximo da sutura. Porém, dependendo da atresia da maxila do seu paciente, não dá para fazer isso. A menos que você faça 2 dispositivos. Por exemplo, eu preciso abrir 10 milímetros, sei lá, eu preciso de um torno de 10 milímetros. Mas se eu pedir um de 11, um exemplo de 10, geralmente é o de 11 que eles usam, e aí varia um pouquinho de marcas comerciais, mas em média de 9 pula para o de 11, depois de 13, não cabe. A ortotécnica diz, doutora, não vai ficar legal se eu pôr um de 11, vai ficar muito próximo do plano oclusal. Que tal a gente pôr um de 7? Porque aí eu vou curvar bem e posso subir mais. Você aumenta a efetividade, o movimento, pensando no paralelismo, sem inclinação dentária. Ah, mas se eu pôr um de 7, em uma semana eu abri os 7 milímetros, meu parafuso chega no final, mas eu preciso abrir mais. Tira esse e pede um novo. Um novo com 7 milímetros para poder continuar ativando. E aí tem 2 formas de você fazer. Se você tem. Travou? Todo mundo está me vendo? Ah, foi. Foi. Você remove o dispositivo, faz novas bandas, faz nova moldagem de transferência, manda para o ortotécnico e tem que cimentar no mesmo dia, de manhã para de noite. Ah, não, meu ortotécnico faz com calma, ele não é da minha cidade, ele é de outra cidade.
Tranquilo. Tira o Hirax, novas bandas, moldagem de transferência, manda para o ortotécnico e recimenta o Hirax que chegou no final, o parafuso, só para manter. Dali 2, 5, 7 dias, chegou um Hirax novo, cimenta ele e continua o processo de ativação como se nada tivesse acontecido até você chegar ao quanto você quer. Essa é uma das formas de você ganhar efetividade no Hirax e um movimento pensando nesse paralelismo, sem inclinação dentária. Porque se você pôr um parafuso grande, pensando numa única ativação, talvez você faça inclinação. Perfeito. O Hirax é para aqueles pacientes acima dessa idade que eu falei. Acima dos 13, em média nas meninas, e acima dos 14, em média nos meninos. Tem uma idade limite? Graças a Deus, hoje não tem. A gente tem os MARP da vida, a gente tem várias outras opções que não as próprias cirurgias, os Lefort, a disjunção rápida da maxila assistida cirurgicamente. E um autor, que é o Liu, depois se alguém quiser, eu mando o artigo, ele desenvolveu um protocolo, se não me engano, em 2005, de ativação e inativação. Voltar o parafuso para forçar todas essas estruturas da sutura. Gente, é igual um processo de luxação dentária. A gente não força contra a tábua vestibular, palatina, não vai para lá, para cá, para lá, para cá. Na sutura nós estamos fazendo a mesma coisa. E pacientes com 17, 18, 19 anos, nós conseguimos fazer uma disjunção ainda assim verdadeira. Isso foi descrito num protocolo pensando junto de protração. Eu não preciso fazer protração, meu paciente não é classe 3, não tem deficiência de maxila, é um paciente só com alteração transversal. Tranquilo, faz esse procedimento de abertura, ativação e inativação. A gente abre o parafuso e volta o parafuso. Abre o parafuso e volta o parafuso. É muito legal. E isso aumenta a faixa etária para que você possa, inclusive, utilizar o seu Hirax. Você vai negociando com a sutura ali, né? Exato. A sutura não é duas chapas de osso grudadas. Nós temos todo o processo. Então, a gente abre e fecha, vai quebrando essas espículas ósseas. É muito legal. Eu uso bastante isso. Tá? Muito bom. Temos mais perguntas? Um monte. Daí vai ter que abrir uma outra. Vê se você tem... ou abre uma outra, a gente vai respondendo. Ou tenta pôr no direct também. Tá. Rapidinho, vamos lá, vamos tentar vamos responder. Uma colega que perguntou sobre a... Deixa eu ver, cadê? Tem tanta pergunta. Se um paciente com 12 anos já passou pela menárquica, onde o potencial de crescimento está baixo, qual o melhor aparelho? Você já falou, né? Iris, né? Estão pedindo para saber como faz a expansão inferior. Colocaram disjunção inferior. Não existe disjunção inferior, né? Isso. O termo, basicamente, não é disjunção. A gente te entendeu aí, né? Mas esse processo aqui é uma plaquinha inferior, placa de Schwartz ou placa expansora inferior. Ela tem um torno na região lingual, geralmente fica na região da linha média, e esse processo de ativação deve ser feito de forma lenta. Eu, particularmente, faço uma ativação. Nos casos que eu explico para os pais, eu tenho bem negociado. O padrão ouro, a melhor forma de se trabalhar é uma expansão lenta, 1/4 de volta por mês. Mas isso vai demorar muito tempo para expandir, Daniel. Pelo amor de Deus, o pai do paciente vai me matar. Tudo bem. Ativa o parafuso 1/4 de volta a cada 15 dias. Mas eu sei que tem gente que ativa a cada semana, a cada 5 dias. Quanto mais você abreviar as ativações, talvez esse dispositivo não encaixe mais. Eu só voltei nesse assunto porque foram 5 perguntas iguais. Não, tranquilo. E ele é muito bacana. Costuma usar PLA também, Dani? Uso muito a PLA. É uma boa opção também. PLA nos tubos vestibulares, né, dos molares inferiores, e a gente vai expandindo ela. Ótimo. Vai cair aqui, a gente abre uma outra para responder o... Tem mais 3 perguntinhas aqui. Peraí, tá? Não, pode abrir. Legal. Então, volta aqui, tá? Vai cair, mas a gente vai voltar. Vamos voltar. Bom, tem 30 segundos. Quer responder outra? Manda, vai mandando. A hora que cair, eu continuo. Soltou uma McNamara da minha paciente 2 meses após a última ativação. Como que eu faço para recimentá-lo? É uma boa pergunta, né? Se soltar o McNamara, o que fazer? É importante, eu até vou abrir, eu tenho uma outra aula que fala um pouquinho sobre isso. É importante você ver, tem que descobrir há quanto tempo esse McNamara soltou.
né? Uhum. Caiu hoje de manhã, ela chegou no consultório agora. Voltando, pessoal. Muito boa aula, né? Com o professor Daniel. Cadê ele? Ah, já tá aqui. Pronto. Voltamos, vamos lá. Uhum. Eu tenho, inclusive, e isso é importante, eu estava até falando, né? Ela comentou, o McNamara soltou. A Sim. gente tem duas situações. Soltou hoje, ela acabou de te ligar, vai no consultório, você tem um horário livre. Dá para mexer com esse dispositivo no mesmo dia que ele acabou de descolar, ou mesmo quebrar, e às vezes a gente consegue. Tranquilo, você provavelmente não vai precisar reembasar. Agora, vamos pensar num cenário pior. Teu paciente estava viajando, estava na praia, em algum lugar, e ele volta para você dali 2 dias, ou dali que seja, um dia e meio, uma semana. Provavelmente, na hora que você for checar e tentar recimentar, encaixar, reposicionar esse dispositivo, ele não vai adaptar. Vamos abrir aqui. E se você for observar isso aqui, vira a câmerazinha, olha lá. O que eu vou ter nessa situação? Eu tenho o McNamara, entre aspas, mais frouxo de um lado. Um lado está bem adaptado e no outro está solto. Por que isso aqui ocorreu? Porque desde o meu paciente voltar, a mãe me ligar, trazer ele no consultório, já houve um pouco de recidiva. Mesmo que eu não esteja no processo ativo de abertura da sutura. Se eu estou, igual ela comentou, acho que com 2 meses, né? Ou fazia um Sim. mês depois de 2 meses. travado. Provavelmente essa sutura não calcificou totalmente, as fibras estão fazendo com que ela involua, fazendo com que ela volte a tresear. Principalmente nos casos onde é feita expansão rápida, que tem recidiva. Então, o que eu vou fazer? Tenta reposicionar o McNamara de um dos lados da arcada. Do outro, você vai notar que está bem fora. E é natural que no molarzinho descido encaixe um pouco melhor, mas aqui na região anterior está bem fora, porque os dentes não recidivam por igual, como está o seu acrílico. Às vezes um molar recidiva mais, o canininho um pouquinho menos. Então você desativa um quarto de volta e tenta reposicionar. Desativa mais um quarto e tenta reposicionar. Vai desativando de um quarto em um quarto. E anota quantos quartos de volta você desativou o parafuso. Vai chegar em um determinado momento onde o dispositivo fica melhor adaptado. Ele não está perfeito, mas aqui ele, vamos dizer assim, está menos pior. Legal. Então agora o que eu vou fazer nesse dispositivo? Eu vou tirar ele da boca do meu paciente. Vamos voltar lá. E eu preciso passar a minha fresa dentro de toda essa estrutura do acrílico aqui, ó. Toda essa estrutura, limpa tudo, remove todo esse acrílico, remove o cimento, tira tudo. Manipula acrílico, pó líquido, leva em posição, lembram? Fase fibrilar, pessoal. Lembra como é que reembasa provisório? A gente tem que usar monômero e polímero. Coloca lá, tá na fase fibrilar, leva em boca, pede para o paciente encher a boca de saliva, extravasou acrílico, já vai adaptando um pouquinho. Depois a gente vai passar uma fresa, vai tirar tudo isso. É fundamental que você reembase. Tá cheio de acrílico para fora, não tem problema, nós vamos dar acabamento. E agora que o acrílico tomou presa final, vai lá com a sua mini cut, vai dando acabamento, depois um polimento e tá aqui o cimentozinho que eu gosto muito de usar. Ele é do tipo pasta-pasta, cimenta e vida que segue. Às vezes, ele quebra também alguns fragmentos aqui. Eu sei que tem gente que gosta até de perfurar o acrílico para o cimento extravasar para oclusal. Já usei muito isso, mas eu prefiro que o cimento extravase para cervical. Por quê? Se o cimento extravasa para cervical, ele me ajuda no vedamento dessa cervical com as estruturas do esmalte. E é exatamente por aqui que pode acabar ficando alguma bolha, entrando saliva e bactérias. Então, eu particularmente prefiro que o cimento não extravase para oclusal, extravase para cervical.
e aí a gente remove os excessos. Mas, pessoal, é fundamental o McNamara bem reembasado. Se o Legal, seu, Dani. se o seu paciente veio no mesmo dia, descolou de manhã, ele já avisou a mamãe, aí te levou no consultório à tarde, você tem agenda livre, tá tranquilo. Mas isso nem sempre acontece e acredito eu que não acontece na grande maioria das vezes. Então é fundamental tirar todo aquele acrílico, reembasa, cimenta, e aí você desativou 7/4 de volta, saiba que tem que ativar esses 7/4 de volta de novo para chegar onde você parou. Mas o ideal é sempre sobrecorrigir um pouquinho, tá? Perfeito. Eu faço totalmente diferente de você, mas é muito legal ouvir um outro colega falando, né? É Você isso sabe, aí. uma curiosidade, que o McNamara, o protocolo dele é com resina química. O Então, próprio McNamara, ele usa resina química. essa aqui do acrílico ou da cimentação. Dá para cimentação do McNamara. Então, só que aí que tá, essa remoção, quando eu estava na especialização, por um tempo eu usei. Mas essa cimentação, assim, eu perdi um Eu pouco a não uso, mão. não sei. Não, resina química eu não uso, mas é o protocolo É, dele, padrão dele. Mas muito bom, a gente sempre é. troca Eu de uso experiência. cimento, e esse particularmente que eu uso, ele é dual. Então, ele é a presa final, ela Sim, vai ser química, mas uhum, principalmente por criança, é legal você ter uma presa por foto, para sim. já ter uma presa inicial, remover os excessos, porque criança em 10 segundos ela já está toda louca É, lá, tem que né? ser Você não rápido, tem é o verdade. tempo de ficar lá, né? Então, tudo Eu que costumo puder usar, agilizar, né? eu costumo usar o Multicure da 3M. Também é um Uhum, cimento número modificado por resina. Muito bom. uhum. Bom, tem umas perguntinhas aqui que eu achei muito boas. A Ângela Vamos lá. perguntou qual o protocolo de ativação do PLA? Quer responder? Não está no nosso script? Da PLA, placa É, labiativa? isso. Então, a PLA fica um pouco difícil de você gerenciar essa ativação, de você mensurar, perdão, né? Ela assemelha um pouco, por exemplo, uma mola Cofan de alguns dispositivos ortopédicos. Um torno de um disjuntor, parafusinho, a cada 1/4 de volta que a gente ativa, a cada uma ativação, é 0,25 de milímetro. Então você tem como mensurar, e muito preciso. Sim, Agora, uma mola Cofan de um dispositivo, quando você aperta com o alicate, como é que você sabe o quanto você ativou? Fica muito subjetivo. sim, Na própria PLA, isso também ocorre. Nós fazemos a expansão do arco, né? A gente até pode inserir de um lado e mensurar do outro com um compasso, essa folga, mas fica muito mais abstrato do que com um torno. Então, para uma precisão, os tornos, os parafusos são mais interessantes, mas dá para ser feito também, e eu tá? acho que o mais importante nesse gancho é entender que a PLA ela afasta os tecidos moles, a mucosa, Uhum. né? Músculo. Então há uma Isso, toda a tendência de parte do lábio, mecanização, isso. É né? importante avaliar. Aham, se você tem um lábio que está pressionando demais, você Isso. observa nessa cefalometria que os incisivos estão lingualizados, aliado a um apinhamento. Aí sim, você precisa do lip bumper, você precisa do escudo para afastar. Você precisa que o arco afaste, né? Então tudo isso vai te ajudar, tá? Legal. Mais uma aqui. Paciente com hiperatividade mentoniana, com incisivos inferiores lingualizados, o melhor é o PLA? Sim, né? Isso, esse aí. Sim, boa pergunta. A Ângela, eu acho que a Ângela já foi nossa aluna. Me É? corrija se eu estiver errado. Depois você me manda no direct, Ângela. Legal. Mais uma aqui. Em um paciente classe 3, onde eu quero usar um Hirex, qual protocolo usa com máscara facial? Boa pergunta também. Então, Associação de máscara. isso. Eu gosto de utilizar, vamos supor, né? Não pensa na máscara ainda. O Hirex, basicamente, tudo igual, com os ganchos para protração, né? Região de caninos. Cimento o Hirex. Vou fazer o processo de ativação. Estou pensando num paciente com a idade normal ali, que seja 13, 14 anos, ou mesmo até. Só que quando você passa muito de 12 anos, você vai perdendo efetividade. Mas, enfim, estou pensando num paciente que vai dar certo. Você já diagnosticou e a tua sequência vai dar certo. Vai funcionar para essa sutura. Cimento Hirex. Cimentei, ativo 1/4 de volta, meu paciente ativa os outros 3/4, ele vai para casa. Faz todo o processo de ativação durante 5, 7 dias. Quando ele retorna no consultório, para aquela história, deixa eu ver se abriu o que eu queria, se abriu a sutura. Abriu, agora eu vou instalar a máscara e elástico, geralmente de 400 a 500 gramas cada lado. Ah, que elástico eu uso? Se é meio médio, meio pesado?
o elástico que vai dar essa força. Tem gente que usa 3/8, enfim, né? Já é mais do que sabido que quando a gente faz a disjunção prévia à protração, a gente pode trabalhar com uma força menor, 400, 500 gramas cada lado, 1 quilo de protração, mas isso não foi criado assim. Né? Lembra naqueles artigos originais, eles usavam, se não me engano, depois eu até posso buscar, quase 2 quilos ou até mais, mas é porque eles não faziam a disjunção. Né? As primeiras mecânicas surgiram daí. Com a disjunção, foi possível diminuir essa força de protração. Instalei a máscara, eu não travo o parafuso ainda, tá? O paciente voltou com 1 semana de ativação, abriu lá uns 7 milímetros, instalo a máscara, geralmente 500 gramas cada lado, 1 quilo, força pesada, porque nesse momento é onde a sutura está mais aberta. Então é o momento que eu tenho maior efetividade de protração. Libero o meu paciente. Quando ele retorna dali 30 dias, eu ativo no consultório o parafuso, 2/4 de volta. Por quê? Eu quero atrasar ao máximo a calcificação dessa sutura. Durante 4 meses, eu faço isso no consultório. Não é o paciente quem faz em casa, ele nem fica sabendo. Eu ativo 1/4, ativo 2/4, entrego elásticos novos, mando ele para casa. Quando ele volta, mesma coisa. Ativo 1/4, ativo 2/4, elásticos novos, mando para casa. Mantendo essa força de 400, no mínimo 400. Eu sei que tem gente que faz diferente e pensa assim, eu vou começar devagar para ele se acostumar. Tudo bem, você tem seu fundamento, mas pense, é o momento que a sutura está mais aberta, é o momento que você vai ter maior efetividade de protração. Então já comece com força pesada para você ganhar essa efetividade aí de avanço, tá? Então basicamente é assim que eu faço. E uma observação nesse assunto, eu sempre prescrevo para o paciente um sabonete de rosto, por conta do contato da máscara, né? E às vezes, principalmente criancinha pequena, vem com tudo isso aqui assado, porque eles ficam mexendo. Como é que é o nome? Não é La Roche, acho que é da La Roche. Putz, é um produto muito legal. Sabonete? Não, é um creme. Isso, hidratante, né? Cicaplast, lembrei, vou fazer propaganda. Cicaplast, é bem legal, tá? É bem legal, mas marca mesmo. Se acontecer de ficar assada, porque é que assa. Principalmente no verão, porque eles vão suando e vai assando, tá? Enfim, as pomadas, os cremes que ajudam na cicatrização, que vão hidratar, vale a pena. Mas isso tem um ponto positivo. Você vê que o paciente está usando, né? Então isso é interessante. Legal, Dani. As perguntas que a gente deixou, você já respondeu, né? As outras 2 perguntas. Você preparou alguma coisa? Ou... Não, a princípio, tinha mais alguma outra pergunta? Não, na verdade, a pergunta é qual a idade limite para realizar as correções transversais, né? Você já respondeu? Já. Deixa eu ver o que mais. Uma colega que está compartilhando uma informação. No meu curso, colocamos uma esponja de maquiagem. Legal. Né? Entre a máscara... Eu acho que entre o plástico da máscara e o mento, ou talvez o frontal, né? Legal. Eu já pedi para uma vó de uma paciente, vó é fera, né? Ela era costureira, aí ela pegou um tecido, tipo dessas toalhas bem macias, e ela costurou junto, na mentoneira e no apoio do frontal. Putz, a menina ficou... E aí ela podia tirar, tinha um elastiquinho, podia lavar e colocava de volta. Porque ela estava tendo bastante epidemia, estava ficando bem avermelhado, sabe? Mas enfim, né? São vida que segue, né? Faz parte, né? Bom, Dani, acho que tem só que terminar aqui com elogio da Camila. Obrigada. Adorei essa dupla. Legal, valeu. A gente que agradece, né? Pois é. A gente está aqui para eles, né? Exatamente, para eles. Eu não estou conseguindo tirar a pergunta, mas vamos finalizar então, né? Pra gente... Vamos. E o tempo vai passando, tá tão gostoso e tantas perguntas. Vixe, eu às vezes quando engato nas lives fico horas, né? Aí o Instagram tira a gente depois de 1 hora, a gente fecha, põe de volta e vai, né? Mas, pessoal, acho que foi bem elucidado, né? Todas as questões que a gente se propôs a falar, né, Dani? Deixa eu ver só aqui, pessoal. Mais uma aqui. Vou abrir esse comentário para vocês elogiarem o Dr. Daniel, tá? Mas peraí, deixa eu tirar você e pôr de novo por causa dessa mensagem que não sai, Dani. Tá. Pra gente terminar bem, né, pessoal? Peraí.
Se alguém tiver alguma dica depois de me ajudar a tirar essas perguntas da tela, me ajudem, porque eu aperto o X e não vai. Aí, Pronto. pronto. Pra gente terminar bem aqui. Primeiro, quero te agradecer, né, por estar aqui. Imagina, que é isso. Eu que agradeço a iniciativa, foi show de bola. Não, quando eu vi tua mensagem, eu falei, pô, não tem nem que pensar, vamos embora. E ainda mais com o que aconteceu, né? O teu Instagram, menina, que é isso? O povo é muito sem noção, né? Viu o que aconteceu? Pois é. Enfim, né? Pois Não, é. mas vamos embora, vai passar longe. Nem Isso lembrava aí. mais. Paciência, Não, né? e outra, e outra. Todo mundo que conhece é só uma questão de tempo, vai voltar. Não faz diferença. Beleza, né? Mas, Né? pois é. Ó, o pessoal tá elogiando aqui. Vou abrir para vocês falarem com a gente aqui. Valeu. Pessoal. Obrigada pela participação de todos. Foi muito gratificante, né? A interação. Dani, manda um beijo pra Paola. Ela tá aí? Mando. Eu acho que ela foi buscar, ela pediu um japonês, uma comida ali, daí deve estar higienizando tudo com álcool e tal, ela tá para lá, eu tô num quarto aqui. Mas eu mando, pode deixar. Tá bom? Então o pessoal tá pedindo mais live, ó. Estão pedindo Ah, live. Legal. Todo mundo já tava, eu não me atravessei, você vê, ó, quem tem assim, prioridade, tem prioridade. Todo mundo já estava me pedindo, mas como você já tinha falado comigo, falei, não vou fazer live antes, vou fazer com a Thalita, o combinado. Aí ao longo da semana, depois eu faço. Senão eu ia queimar nossa live secreta aqui. Né? Sim, verdade. Aí todo mundo que segue, aguenta aí, ao longo da semana eu faço outras lives, a gente vai conversando. Olha lá, a Ângela, foi aluna no Rio. Aí, Ângela, lembrei. Gente, é muita gente, mas enfim, obrigado. Ó, o Lab, Diana, sou ortotécnica. Ó, fico feliz quando os ortotécnicos gostam. Que a gente está aqui para dividir. As meninas que também fizeram os dispositivos para levar nos cursos de ortopedia. Eu aprendi mais coisas com elas, também pude dividir algumas coisas. Muito. Tem que estar de coração aberto. A gente está aqui só para crescer, né? E para se ajudar, né? A mensagem final também é a importância de ter um bom técnico com você. Você falou muito dessa abordagem, isso é muito importante. Muito. Porque aí a gente fica naquela assim, né? Ah, o cara fez errado. Ué, mas ele fez errado porque ele é uma pessoa ruim ou é porque ele não sabe? Se ele é uma pessoa ruim, sai fora, pega outro. Mas às vezes ele não sabe, ele está fazendo o melhor que ele pode. Então vai lá, senta, conversa, divide a sua experiência. A gente está aqui dividindo com vocês, divide com quem tem menos também. E todo mundo só tem a ganhar, né? Então, enfim, eu sou muito... A Sueli, que é uma ortotécnica de Santos, quando eu fui para pegar os dispositivos, eu falei, pô, Santos, pertinho. Eu fui lá no laboratório dela. E ela falou, Dani, tem gente que mora aqui em Santos e não veio me ver ainda. Aí eu falei, não, deixa comigo, eu vou pegar nessa tecla para todo mundo ir conhecer. Pô, não custa nada, eles também têm muito para aprender, né? Ó, a G pediu live de Bionata, aí é live classe 2, né? Aí a gente, mas não, vamos fazer, vai ter mais conteúdo, vai ter muita coisa. Eu estou dividindo algumas coisas no WhatsApp com a galera, os cursos presencialmente tem que dar uma parada, não tem jeito. Infelizmente, eu adoraria. Né, Dani? Tem muito então, a gente manda, eles mandam casos. Hoje mesmo uma aluna minha de Foz mandou vários casos. Eu respondo, eu ajudo mesmo, porque a gente já teve no lugar da galera e a gente também cresce com casos deles. Ninguém é dono da verdade, ninguém aprende nada sozinho. A gente, todo mundo junto, agrega cada vez mais. Estamos afastados, mas unidos, mesmo à distância, né? A ideia é essa. Né? Vai ficar salvo sim, eu vou salvar e depois eu deixo. Vamos salvar. Tem milhões de perguntas aqui, mas aí eu vou pedir para vocês mandarem para ele diretamente, tá, pessoal? Isso, manda lá no Dobras e Alças, eu vou respondendo por direct. Abri agora, já vieram mais umas 20 perguntas. Dani! Uau! Manda. Ó, a Mari Ramos, ó, a ortotécnica de Caxias, muito caprichosa. Enfim, tem muita gente boa por aí, né? E quanto mais passa, mais a gente se conhece. Tem que usar essa ferramenta mais ainda agora, porque a gente não pode se conectar presencialmente, então vai pelas redes sociais, né? A repercussão está muito positiva. Aqui, assim, a gente enjoa, né? As pessoas falam, muita live. Mas a repercussão está muito positiva, Dani. A gente trocando experiência, informações com os professores, com os alunos. Está muito legal. E eu agradeço muito você ter participado e ter fechado. Imagina, de coração. Igual eu falei, segurei as minhas lives pessoais para fazer contigo primeiro. E aí, vida que segue, eu vou fazer. Aí, ó, imagina. Lá que vai ser novidade. Legal. Beleza, Dani, obrigada, tá? Imagina, eu que agradeço. Obrigadão. Beijo para vocês aí também. Valeu. Tchau. Se cuidem, hein? Quem puder, fica em casa. Valeu. Beijo.
Tchau. Beijo, tchau.